lembrar esses líderes que é normal a gente ter que se lixar dentro da igreja e normal a gente ter dificuldade para viver num corpo de forma harmônica. É bem importante isso que eu estou falando, tá, gente? Por isso tem a ver com os próximos momentos aí que a gente tende a ver pela frente, se a igreja continuar unida assim. E eu não tinha pensado nisso. O que a gente tem que lembrar é que somos diferentes para completar. Eu sozinha não sou nada. Eu só sou alguma coisa porque eu tenho vocês. Eu só sou alguma coisa porque eu tenho com quem falar, porque eu tenho com quem dividir, porque eu tenho quem me compense naquilo que eu não tenho. Nós não somos nada sozinhos, nada. Nós fazemos parte de um corpo e espiritualmente foi estabelecido assim. E complementar é diferente de dividir. A gente precisa entender isso. Toda vez que eu vir algo diferente de mim, que me incomoda, se isso não está afetando algum princípio bíblico, algum mandamento, pode ser que esse seja uma dificuldade da carne. Pode ser que isso seja uma cilada. Porque muitas vezes o que é diferente de mim é necessário e eu não vou entender. Pelo menos em dado momento. Vamos lá olhar Mateus 12, 25. O que Jesus falava sobre a divisão? Até vamos voltar no 24. Os fariseus viram que Jesus curou um cego, mudo, endemoniado e falaram o seguinte. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: esse não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E aí Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Não é um ou outro, é todo o reino, e toda cidade, e toda a casa. A igreja começa a entender isso. Aqui, Jesus usou esse momento de Beelzebu, mas ele não falou que era só o reino de Beelzebu, ele falou que era todo o reino. Vamos em Filipenses 1, 27, e aqui principalmente a parte B, tá? A parte B desse versículo. Vou ler desde o início, mas eu vou chamar a atenção na parte que importa aqui. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Então Paulo está dizendo, né? Seja junto de vocês, ou seja longe, eu quero ouvir isso aqui de vocês. Que estejais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Cara, vamos lá, né? Que estejais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Tipo, não é para sermos fragmentados. E a fragmentação é cilada para a igreja. Tudo bem, gente? Então, distração, religiosidade, fragmentação na igreja, tudo isso. E lógico, essa lista não é exaustiva, tá, gente? Sempre tem 1 milhão de coisas. Aqui são algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Comparação, competição. E isso acontece tanto dentro da igreja com I minúsculo, que é a nossa igreja local, como a igreja com I maiúsculo, que é a igreja lá fora, tá? Sabe aquela história? Não é sobre mim, é sobre ele. Sabe aquela história que o Senhor cresça e que eu diminua? Sabe? Como é difícil viver isso no dia a dia. Como é difícil. E dentro da igreja, principalmente quando a gente entende o Evangelho e entende que a gente tem que ser ativo e a gente entende que a gente tem que fazer a diferença, a gente corre o risco de começar a se comparar. A gente corre o risco de ficar preocupado quando não é o eu que está fazendo alguma coisa, quando não é o eu que está aparecendo, quando não é o eu que disse alguma coisa. E eu estou falando de coisas aqui para vocês que eu também vivo, tá, gente? Essa é uma luta que eu tenho muito forte. Assim, quantas vezes eu me pego falando, poxa, já falei isso tantas vezes? Não importa, não importa. O que importa é o que ele faz, é o que ele diz, é o que ele quer fazer. Não importa o que eu estou dizendo. Porque, no final das contas, o que vai importar de verdade
é o quanto eu fui serva, é o quanto eu fui colaboradora, é o quanto eu fui amiga dele. E isso é muito importante. Efésios 4, de 4 a 6. Essa passagem é linda, ó. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A parte aqui que eu quero lembrar muito é isso. É um corpo, é um corpo. Então, assim, não dá para eu ficar pensando que só o eu vai aparecer. Porque o eu pode ser só o dedinho, o eu pode ser só o pé, o eu pode ser só o joelho. E aí, Deus é diminuído quando eu quero aparecer demais. E gente, essa aqui é muito carne, daí Satanás entra. Então, é para ficar muito esperto a gente com a gente mesmo. Olha a outra aqui que tem, ó. Efésios 4, também, de 15 a 16. 15 a 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, Cristo, que é o cabeça, de quem todo o corpo, nós, os outros irmãos espalhados pelo mundo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Gente, é desde o menorzinho. Dudinha, hoje você aqui dentro é a menorzinha, desde a sua ajuda, cara. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quer dizer, por meio da nossa colaboração, da nossa cooperação, ele cresce. Como é que ele vai poder crescer se só eu aparecer? Por isso que eu não posso me comparar, por isso que eu não posso competir. Gálatas 5:26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E Gálatas 6, 3 a 5. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Julgamento. Essa questão do julgamento, ela é importante, porque tem um julgamento que traz vida e um julgamento que traz morte. E às vezes a gente é campeão em receber uma pessoa nova na igreja e a gente é muito bom em dizer, vem como está, né? Então a pessoa chega, ela, sei lá, está com as lutas dela, que a gente vem, abraça, sorri. Mas aí quando o irmão, que já está aqui dentro da igreja, ele passa por alguma luta, ou ele demonstra alguma coisa, a gente é campeão em julgar. Campeão. E aí, só que existe, esse julgamento é um julgamento que não pode existir. Não pode existir. A gente tem que sim buscar o crescimento constante, tem que sim buscar a exortação, mas no sentido de cuidar. No sentido de cuidar e não de julgar. No sentido de levar o irmão à salvação e não de condená-lo. E existe o julgamento, que é o julgamento que julga os frutos daquilo que as pessoas estão fazendo. Esse julgamento, ele é bom. E ele tem que acontecer constantemente. A Bíblia fala para a gente julgar os frutos. É por meio dos frutos que a gente conhece o profeta. Mateus 7, de 1 a 5, é a passagem que Jesus fala para a gente não julgar, para não ser julgado. João 7, 24, fala para a gente julgar segundo a reta justiça. A reta justiça, ela não destrói, ela constrói. 1 Coríntios 14, 29 fala em a gente julgar a profecia. Nunca o profeta, sempre a profecia. Por isso que a gente fala aqui para vocês, mais importante é ter uma igreja que leia a Bíblia e seja capaz de julgar aquilo que está sendo falado. Mas não julgar no ponto de vista da revelação, porque revelações diferentes são dadas em momentos diferentes. Mas julgar se existe algo contra a palavra de Deus.
tá bom? Então, existe o julgamento que não pode acontecer, e aqui são duas coisas, né? Tanto nós, como corpo, temos que ser capazes de não julgar as pessoas, e sim ajudarmos as pessoas a avançarem, como a gente precisa ser capaz de julgar com a reta justiça os frutos, a profecia, quer dizer, aquilo que vai nos ajudar a andar pelo caminho certo. Espiritualidade, puxa, Senhor, aqui eu realmente peço ajudas. Espiritualidade é uma questão muito complicada e ela está muito associada à questão da religiosidade. As pessoas são diferentes e elas vivem o Evangelho de forma diferente. Algumas pessoas precisam parar para escutar a Deus para a maioria das coisas que elas fazem. Outras pessoas, a partir de algo que elas já receberam, elas começam a se mover e começam a fazer. O problema aqui não é uma ou outra forma de fazer. O problema está no julgamento de um tipo com relação ao outro. Deixa eu abrir com vocês Atos 16, 6, 10. Vamos lá. Paulo está falando o seguinte, ó. Na verdade, Lucas está falando, né? Desculpa, de Paulo. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quem aqui acha que Paulo era espiritual? Paulo era um cara espiritual. Ele tinha lá as lutas da carne dele, que ele mesmo fala, né? Amém, que também tem. Mas aqui, o que ele está dizendo? A partir do momento em que ele recebeu a palavra, que ele recebeu o ID, ele foi. Ele simplesmente foi. E nessa passagem, o que a gente vê é que em 2 momentos o Espírito fez com que ele não fosse, o Espírito evitou dele ir, e depois o Espírito foi diretamente para ele e falou: vai para a Macedônia. Ou seja, Paulo foi menos espiritual porque ele já tinha escutado, ele obedeceu e ele foi, e durante a jornada o Espírito foi falando com ele? Será que ele foi menos espiritual por conta disso? Eu acho que não. Eclesiastes 11, 4, 6. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que Salomão está falando aqui? O que você tem que fazer, vai e faz. Vai e faz. E não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia que está falando.